Adriano Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal aqui, onde a gente fala de gestão de lojas, sobre os grandes desafios do nosso dia a dia. E, como sempre, eu gosto de lembrar que a gente também tem no formato podcast, não é? Quem prefere ouvir, é só procurar a gente lá em falandodeloja.com.br/podcast e escolher a melhor plataforma da sua preferência, né? E nos ouvir também. Então, o ano está começando, né? No Brasil é assim, o ano começa depois do Carnaval, o Carnaval está terminando aqui e a gente começa, então, de fato, a buscar os nossos desafios, as nossas metas, os nossos números, os nossos resultados, na prática, efetivamente, a partir de agora, não é? E essa é a reflexão que eu quero propor hoje para a gente discutir um pouco, para a gente pensar a respeito. Eu quero lembrar que é importante a gente ter consciência de uma coisa. Você vai errar. Não é? Isso é inerente a quem faz. Quem faz, erra. Não tem como. Não é? E ainda mais quando se fala de gestão. E quando a gente fala do nosso ambiente de loja, a gente trabalha com muitos números que são projetados, que são planejados, que são pensados, né, em todas as áreas da empresa. Então, é uma realidade crítica, difícil, que a gente vai errar. Então, qual que é o grande papel do gestor? Qual que é os fundamentos da administração? É a gente procurar errar o mínimo possível, ou seja, ter mais acertos do que erros. Não é? E por que eu estou dizendo que você vai errar? Eu posso garantir que você vai errar. Porque a gente trabalha com expectativas, com projeções, não é? Com estimativas. Ok, quando você vai falar sobre vendas, por exemplo, bom, a gente tem uma previsão de vendas. Não é? Eu sempre lembro que previsão de vendas, meta de vendas, não é sonho, não é desejo, não é só aquilo que eu gostaria de vender, mas ele deve ser um número baseado em histórico, em quantidade de dias úteis do mês, a minha disponibilidade de estoque, alguma ação que efetivamente eu tenha planejado, que eu tenha disponível para trabalhar, e assim por diante, né? A qualidade da equipe, a capacitação, às vezes a gente está com uma equipe nova. Enfim, existem vários fatores que acabam impactando nessa previsão, nessa projeção. Mas é possível se fazer um estudo a partir de eu costumo colocar que é fundamental você fazer os levantamentos, a gente chama de vertical e horizontal, não é? O que é um levantamento vertical? Quando você olha o histórico do mesmo mês em anos anteriores. Evidentemente, quem tem já há um histórico aí para analisar. É um privilégio ter isso. Né? Existem operações novas que você não tem, e aí não tem o que fazer. É estimativa mesmo. Né? E existem outros fundamentos que são importantes também quando você analisa o mesmo mês em relação aos anos anteriores, que é se houve alguma ação especial, se o ano estava quente, aí a análise horizontal influencia como é que vem a performance em relação aos meses anteriores. Ou seja, vem com crescimento, vem com queda, vem estável. Essas análises é que vão dar uma referência para que a gente faça uma boa projeção, uma projeção de qualidade de meta de vendas. E quando a gente fala em gestão, é fundamental que você tenha um horizonte de tempo um pouco mais largo, um pouco mais longo. Não é? Uma das boas práticas é você trabalhar sempre com 6 meses. Eu recomendo muito que você faça isso. Que você trabalhe com uma previsão de 6 meses, uma previsão de faturamento, previsão de compras, despesas, investimentos, se for o caso. Enfim, a gente sempre trabalhe com um horizonte um pouco mais longo para que se tenha tempo necessário para tomar decisões corretivas com mais tranquilidade, com mais elementos que fundamentem essa decisão. Não é? Então, mas analisando friamente, o primeiro indicador que a gente vai projetar, que a gente vai trabalhar dentro da empresa, é a nossa previsão de faturamento. Não é? Então, é fundamental que eu olhe para a minha loja, ou para as minhas lojas, se eu sou um gestor de uma rede de lojas, eu preciso analisar unidade a unidade e fazer a minha projeção de faturamento. Qual é a minha expectativa? Eu lembro bem que a gente sempre tem 2 metas. Não é? É importante lembrar disso. Eu sugiro a meta comercial, a meta de vendas para o time de vendas, que é aí sim
uma expectativa a partir desses dados, dessas análises históricas, não é? Mas também considerando tráfego, considerando a taxa de conversão, considerando o ticket médio, a partir desses números, a quantidade de dias que eu vou trabalhar, de vendedores na equipe, é matematicamente possível você dimensionar uma meta bastante coerente com esses números, onde você analisa e fala, não, eu vou trabalhar aqui, vou dar foco em planos de pagamento, ticket médio, melhorando meu ticket médio, mesmo que o movimento não melhore, eu consigo alavancar o faturamento e vou me empenhar, né, colocar minha energia em cima desses focos pré-definidos para que se busque esses números, né? Então, essa é a visão, esse é o olhar comercial. E você tem outros olhares. Você tem o olhar do comprador. Eu sempre sugiro que o comprador tenha um olhar mais conservador, porque a meta não necessariamente vai ser atingida. Ela é um objetivo a ser buscado. Nada garante que esse objetivo vai ser atingido. Por mais que a meta seja coerente, que a gente faça um bom planejamento, considerando essas variáveis, né? Eu insisto sempre o seguinte, meta não é desejo. Meta não é, eu quero crescer 10%, como a gente ouve muito. Da onde você tirou esse 10%? É importante que a meta seja bem planejada. Inclusive, no meu curso de gerência, aqui na plataforma, gerente de loja, a gente trabalha isso, quais são os fundamentos para você fazer um bom planejamento de cálculo de metas. Não é? Então, esse é um primeiro dado. Já o financeiro, não é, e o comprador precisam ter uma meta conservadora. Por quê? Se um comprador partir para um planejamento de compras acreditando só nas metas de vendas, e essas metas não se concretizarem, não é? O que vai acontecer? Vou promover, se eu sou comprador e compro baseado nisso, eu corro um sério risco de promover um inchaço da minha cobertura, um crescimento da minha cobertura de estoque. Se você não está familiarizado com o termo, se você não vem acompanhando aqui o nosso canal, o nosso papo, eu vou lembrar você o que é cobertura. Cobertura é o quanto eu tenho de estoque em função do meu volume de vendas, não é? Qual é esse índice, esse multiplicador? Exemplo, eu tenho 500 mil reais na minha loja, é o meu estoque total da loja. O que é esse estoque total? É o estoque que eu inicio o começo do mês, do primeiro dia do mês, mais as compras que eu faço, que eu recebo, não é as compras que eu faço para receber para frente, mas que eu recebo dentro do mês. Então, o que vai fazer meu estoque total dentro do mês? O inicial mais o que eu vou receber dentro desse mês. Isso vai compor o estoque que eu vou trabalhar esse período, esse mês. Não é? E a partir da minha venda, da minha previsão de vendas, ou se eu estou olhando um histórico da minha venda efetiva, realizada, eu divido esse montante a preço de venda, estoque e venda fechada, ou custo com custo, né? Senão fica incoerente esse multiplicador distorce. Mas esse é um excelente indicador para olhar a rentabilidade da minha operação, que é quanto eu tenho de estoque em função do meu volume de vendas. Por exemplo, eu tenho 500 mil de estoque e vou vender 100 mil esse mês. Então, a minha cobertura é o quê? 5 por 1. Não é? Se eu dividir 500 por 100, vai me dar 5. Significa, na prática, que eu tenho estoque para 5 meses. Teoricamente, em termos de valores, seria como se eu tivesse estoque para 5 meses. Isso está me contando o quê? Que eu levo 5 meses para rodar esse capital que eu investi em estoque, para que esse capital me deixe o retorno necessário, não é? Como resultado da operação. Não é isso? Então, daí a gente lembra, quanto mais rápido for o giro, ou seja, quanto menor for a cobertura, mais esse meu estoque gira e deixa o resultado. Então, eu lembro sempre que o estoque, quando entra, é problema, é conta para pagar, é risco de envelhecer, de não vender, de eu ter que, para poder vender isso aí, ter que fazer promoção, baixar minhas margens, né, comprometer minhas margens, e isso é muito ruim. Em vários aspectos, não só no financeiro, mas mercadologicamente, não é? Eu acostumo mal meu cliente, eu acostumo mal minha própria equipe, trabalhar só com promoção, eu não preciso lá de grandes estratégias para vender preço. Não é? Então, para a gente ter uma margem agregada interessante, que realmente me deixe com preço competitivo, mas que me dê uma rentabilidade interessante, estimulante para continuar a operação, para expandir os negócios e que também atraia os clientes, né? Que os clientes se sintam satisfeitos, pagando um preço justo pela mercadoria e reconhecendo os atributos de valor que a gente coloca
na loja, não é isso? Então, quando eu olho, uma primeira previsão que eu preciso fazer. Eu preciso projetar isso, fazer esse planejamento. Senão, eu vou errar muito, não é? Então, como eu iniciei o papo, você vai errar, mas se você tiver instrumentos de planejamento muito mais correto, muito mais adequados, você vai errar menos, vai reduzir a probabilidade de erros, não é? Eu também comentei sobre o financeiro. O financeiro é um outro lado. Não é? Qual é o grande desafio de um financeiro, não é? Da pessoa, o administrador financeiro? É prover os recursos para que a empresa tenha condições de honrar os compromissos, e esse é um desafio terrível, a gente sabe disso. Quem conhece essa operação sabe como é desafiador, porque muitas vezes a empresa tem descasamento de fluxo de caixa, não é? Faz as vendas com pagamentos parcelados, não é? Recebimentos parcelados, e precisa repor o estoque, pagar as contas, pagar aluguel, folha e etc. Uma série de compromissos que a empresa tem que pagar e muitas vezes ela tem a receber e não tem disponível no caixa. Então, a gente sabe que é o famoso descasamento de fluxo de caixa, e um gestor financeiro precisa dar esse equilíbrio, precisa estar planejado e organizado para isso, para que consiga manter a empresa saudável, honrando os compromissos e sem comprometer o fluxo de caixa da empresa. Não é isso? Então, a gente sabe disso. E para que um bom gestor, assim como o de compras, precisa ser conservador, não é? Conservador não é desprezar o número comercial, não é isso. Mas olhar o máximo, tentar trazer o máximo da realidade de maneira conservadora. Bom, será que vai bater? Qual é a probabilidade de bater a meta? Será que vai bater? E se não bater, qual é a chance de cumprimento dessa meta? 80%, 90%? Ou será que supera essa meta? Enfim, não é? Então é procurar ser conservador, não se entusiasmar demais, exageradamente, que vai comprar errado e vai comprometer. Por mais que a empresa fature, se eu exagerar nos estoques, eu vou converter resultado em estoque deprecia, para me livrar desse estoque eu tenho que baixar preço, comprometo a rentabilidade e vou comprometendo toda a operação. A empresa é um corpo, né? Tudo interligado. Percebe a complexidade da gestão? Parece que não, mas uma engrenagem conectada na outra, onde se eu erro aqui, mexo ali, vai impactando em todas as áreas. Não é verdade? Por isso a importância dessa gestão de qualidade, de planejamentos adequados, para que a gente consiga traduzir em realidade o mais próximo possível, não é? Do que foi planejado para que se realmente busque. Então, quando eu falo de financeiro, a gente projetar um fluxo de caixa não é fácil se você não tiver boa ferramenta, se você não tiver boas estimativas e boas ferramentas para que você tenha condições de projetar as entradas de recursos financeiros na empresa alinhadas com as saídas, não é? Com os compromissos que a empresa tem. A empresa tem basicamente 3 blocos de despesas ou de gastos, não é? Tem as despesas efetivamente, que são fixas, e as variáveis, não é? Você tem esses 2 grandes blocos, e você tem os impostos e encargos que a empresa paga. Então, os fixos, a gente sabe que são aqueles que não variam em função da venda. Então, eu tendo o controle listado, eu sei qual é o montante, o impacto das minhas despesas fixas. O que é despesa fixa? Aluguel, luz, telefone, contador, funcionários fixos, que têm salário fixo, enfim, você tem uma gama de despesas, não é verdade? Que, vendendo ou não vendendo, tem que pagar. Ah, a empresa fechou para fazer uma reforma. Pois é, aluguel, luz, vem a taxa mínima lá, enfim, uma série, o contador, você vai pagar, a manutenção do sistema, você não vai cancelar o contrato com o sistema porque está fazendo uma reforma, percebe? Então, mesmo que com uma loja fechada para uma reforma, por exemplo, com faturamento zero, ela tem as despesas fixas. Assim como bombou, vendeu muito, extrapolou a meta e tal, as despesas fixas também não mudam, não é? Então, é fundamental que se tenha um controle, que se saiba exatamente quais são as despesas fixas da loja. As variáveis também, no entanto, ela tem um outro perfil, não é? O que são as variáveis? São aquelas que acompanham a venda. Não é? Por exemplo, comissão. Comissão, se vender muito, né, conforme vende, a comissão caminha junto. Não é? Embalagem é outra despesa, outro gasto que acompanha as vendas. Se eu vendo muito, eu consumo mais embalagens, não é verdade? Assim como impostos também acompanham as vendas, não é? Eles incidem basicamente em cima de faturamento, então também eu tenho esse pacote de despesas variáveis.
Não é isso? Então, é fundamental entender essa composição para que a gente consiga fazer um bom planejamento financeiro. E é isso que eu quero aprofundar um pouquinho mais hoje com você, como ter um olhar mais adequado, mais correto, mais assertivo em cima de um planejamento de fluxo de caixa. Conforme eu já falei, o que é um bom fluxo de caixa? É um bom controle dos recursos financeiros que entram e saem da empresa. Eu preciso dar equilíbrio. E projetar isso não é tão simples, por quê? Vamos analisar ponto a ponto. Bom, por onde entra dinheiro? Qual é a fonte de receita da loja? Faturamento, venda. Não é verdade? Então, por isso é importante uma boa previsão de vendas no horizonte de espaço, como eu sugeri. Eu gosto muito de trabalhar, essa é a sugestão que eu dou, de trabalhar com 6 meses. Sempre com 6 meses, né? Ou seja, passou esse mês, eu tenho já 5 planejado, faço as minhas correções e acrescento mais um. Eu sempre vou trabalhar com um horizonte de 6 meses, porque me dá tempo suficiente de tomar todas as providências. Então vamos lá. Então, por onde entra dinheiro na empresa? Bom, a partir do faturamento. Acontece que faturamento ele tem uma distribuição da liquidação das vendas. Não é verdade? Você faz uma parte das vendas à vista, em dinheiro, você tem uma outra parte que você faz à vista no cartão de débito, a gente chama de à vista, apesar de D mais U, não é? Cai no dia seguinte só na conta, mas é considerado à vista, a gente trata como à vista. E a partir daí começam os problemas, entre aspas, para o planejamento do gestor financeiro. Porque quando eu falo, eu tenho quais são as outras possibilidades? Cartão e crediário, as empresas que trabalham, as lojas que trabalham com crediário. Né? E aí você começa, porque quando eu falo em cartão, primeiro, eu tenho cartão para data, não é? Eu posso fazer a venda, passo no cartão integral para receber no mês que vem. Posso começar a parcelar, hoje todo mundo parcela no cartão. Não é? E aí você começa parcelamento em 2, em 3, em 4, em 5. Isso só no cartão de crédito que a gente está falando aqui, você tem essa variação de planos de pagamento que as vendas são realizadas, são fechadas. E quem tem crediário, você tem ainda outros complicadores para se fazer essa análise. Um deles primeiro eu preciso distribuir nos planos de pagamento, eu preciso saber assim, quantas vendas vão ser fechadas nos planos de 2, de 3, de 4, de 5 parcelas e assim por diante. Você tem um complicador aí muito maior que é a inadimplência. Né? Você tem inadimplência e os atrasos. Eu gosto de diferenciar isso, é importante entender isso. O que é o que eu chamo de atraso, né? Quem dá crédito, quem vende com carnê sabe disso. É comum um bom percentual do mês, da carteira de recebimentos do mês, pagar com atraso. Chega a 30%, 35%, isso é normal. Né? Os clientes que atrasam 5 dias, 10 dias, 15 dias, isso nem é considerado inadimplência. É o atraso normal. É o atraso bom, como a gente costuma chamar. Por quê? Porque sempre rende um jurinho, uma aplicação extra e tal, e esse dinheiro entra rapidamente, aí com 10, 15 dias ele retorna. Mas ele é um percentual, e um pedaço fica mesmo, né? Que vai ter que ser cobrado, vai ter que ser renegociado muitas vezes com os clientes e tal. Enfim, e alguns não recebem mesmo. Essa é a inadimplência. Não é? Então, como um gestor financeiro vai fazer um planejamento considerando todas essas variáveis? Entendeu onde é que eu quero chegar? Então, quando você pega, vamos pegar um exemplo prático para você ter a ideia de como é difícil quem trabalha com o financeiro fazer um bom planejamento de fluxo de caixa, previsão de recebimentos. Por enquanto eu estou só na parte de entradas, né? Então eu vou considerar o quê? Primeiro, o meu faturamento. Qual é a minha previsão de faturamento? Bastante realista, aquilo que eu já comentei aqui. Não é a minha previsão de meta de venda, mas uma previsão realista. Bom, dentro dessa meta, o que eu considero como mais provável de acontecer. E aí, vou tratar com esse número. Ou seja, vou ser bastante conservador. Se vender mais, ótimo, é bom. Mas e se não vender? Eu preciso saber o que eu poderia contar. Não é isso? Então, o primeiro dado que eu trago é a minha previsão de venda. Depois eu preciso distribuir. Quanto eu vou receber à vista, quanto eu vou receber da carteira. Não é? Porque, tirando a venda à vista, todas as demais vendas realizadas nesse mês vão ser para recebimentos futuros. Não é isso? Então eu não posso contar com esse mês. Eu vou contar com esse mês com que recurso? Eu vou contar com a minha previsão da minha venda à vista, dinheiro mais débito, mais os recebimentos que eu tenho na minha carteira de cartão de crédito. O que eu tenho? Vou tirar um relatório no meu sistema e vou olhar o que eu tenho para receber de cartão de crédito. Não é isso? Vai ser o faturamento menos a taxa do cartão que é descontada, né? Ou seja, o valor líquido das minhas transações realizadas com cartão de crédito para esse mês.
não é? Porque se eu vendi parcelado em 3 vezes no mês passado, por exemplo, eu fiz uma venda no cartão em 3 vezes, esse mês eu vou receber 1/3, mês que vem 1/3, e no próximo mais 1/3, não é assim? Então, eu tenho que tirar um relatório do meu sistema e saber o que eu tenho para cair de cartão para esse mês, né? E vou analisar, então, minha venda à vista mais a minha venda com cartão de crédito. Se você tem crediário, eu preciso aí sofisticar esse planejamento. Eu preciso entender o que eu tenho na minha carteira para receber esse mês, considerando toda essa distribuição das parcelas que são alocadas, né, ao longo dos períodos do fechamento. Quando eu vendi 5 vezes no crediário, então eu vou ter 20% de previsão para os próximos 5 meses. E aí preciso descontar o quê? Os atrasos e as inadimplências, mais as recuperações de carteira que ficam para trás, que a cobrança normalmente vai buscar, valores antigos que entram no mês. Percebe como ela tem uma complexidade assim bastante alta? Então, como você minimizar os riscos de erro na sua previsão de receita? Então, resumindo aqui, quando eu olho, eu chego no financeiro, eu como consultor, quando eu chego numa empresa e vou analisar a minha previsão de entrar, eu preciso considerar tudo isso, não é? Qual é a minha previsão de vendas para esse mês? O que eu tenho de saldo em caixa já disponível, em caixa e bancos? O que vai entrar de recursos das vendas à vista esse mês? Para isso eu tenho que ter uma ideia qual é a participação das vendas à vista no meu faturamento, somando aí à vista dinheiro e cartão de débito, e eu tenho que olhar para a carteira de cartões. Cartões é mais tranquilo, porque se você tem isso organizado no seu contas a receber, já quando faz a venda, lança certinho as previsões especialmente nas vendas parceladas, nos meses consecutivos que vão entrar os pagamentos, não é? Fica mais tranquilo você tirar um relatório. Mas quando você traz para crediário, quem trabalha com isso, começa a ficar um pouco mais complexo, né? Porque você precisa considerar a minha previsão da carteira, quanto eu tenho na carteira para receber esse mês, menos os atrasos, mais a recuperação do mês anterior, mais dos atrasos do mês anterior que os clientes vêm pagar, mais a recuperação de cobrança antiga, não é isso? Isso é que vai formar o meu montante de disponíveis para esse mês. E aí eu vou olhar para o outro lado. Eu preciso olhar então para os pagamentos. Qual é a minha previsão de pagamentos? Como eu disse, se você tem isso já organizadinho na empresa em termos de classificação das despesas, as fixas, moleza, você já sabe o montante de fixa. E a partir da previsão, primeiro, tiro no meu relatório de contas a pagar, né? Cabe aqui uma outra sugestão. Eu sempre sugiro você também trabalhar com provisionamentos. O que é o provisionamento? Já lança antecipadamente, você tem uma estimativa, quanto que paga de imposto, as fixas você já sabe, já lança no sistema, né, para futuro, todas as previsões de pagamento, aluguel, a luz varia. Pois é, mas você tem um montante, não é? Uma estimativa de montante. Você já lança as previsões de pagamento. A hora que chega a conta, você entra lá e muda de previsto para real e ajusta o valor exato. Não é isso? E uma série de outros compromissos que a empresa tem, previsões bastante razoáveis que você já pode lançar, que vai facilitar esse olhar e montagem de um fluxo de caixa. Por que eu estou insistindo nisso? Porque é como eu comecei o nosso papo. Você vai errar, não tem como. A gente não tem bola de cristal e o futuro, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. A gente não tem como saber exatamente quais são os números que a gente vai ter na mão. Não é isso? Porém, se você fizer essa organização planejada, com boa ferramenta, você vai errar menos. A probabilidade de você ter uma gestão mais eficaz, mais próxima da realidade e que vai te dar oportunidade de tomar providências corretivas, porque o que eu quero dizer com providências corretivas? Se você faz um fluxo de caixa direitinho, bem organizado, bem planejado, você pode antecipadamente olhar a partir dos pagamentos, né, das despesas fixas, das variáveis, impostos, compras, não é? Mais as minhas despesas financeiras, quando é o caso. Às vezes eu tenho financiamento que eu tenho que pagar por mês, enfim. Não é? Essa é a estrutura, grosso modo, que a gente tem dentro da gestão financeira da empresa. Se eu tenho e faço o meu fluxo de caixa projetado para os meus próximos 6 meses, o que pode acontecer? Bom, considerando as compras que eu estou fazendo aqui, os pagamentos de duplicatas, né, de fornecedor, mais as compras à vista, se eu olho aqui e vejo que vai faltar dinheiro, por exemplo, ou esse mês que vem vai faltar dinheiro, se você planeja, você olha e vai falar, puxa vida, aqui
vai me faltar dinheiro no caixa. Você tem tempo suficiente para olhar para a sua carteira e tomar uma decisão. O que eu faço? Quais são as opções que você tem? Bom, eu tenho cartões para frente, eu posso tomar a providência de fazer uma antecipação de recebíveis. Não é? Eu tenho custo em cima disso, porém, eu preciso olhar se vale a pena. Às vezes é muito mais negócio eu puxar uma antecipação de cartão, mesmo que eu pague um juro ou uma taxa em cima disso, mas dou equilíbrio no meu fluxo de caixa e não comprometo minha operação para sustentar ticket médio, garantindo plano de pagamento para o pessoal comercial ter ferramenta para trabalhar. Percebe? Ou seja, é uma decisão que impacta em toda a empresa e tem custos e benefícios. Se você tem tempo para fazer isso, você tem outras opções. Eu posso entrar em contato com o meu fornecedor, fazer uma renegociação disso, e consigo equilibrar o meu fluxo de caixa aqui sem precisar antecipar. Ou eu tenho linha de crédito no meu banco, a um juro muito interessante, que vale a pena eu puxar isso aqui, não antecipo os meus recebíveis. Percebe? Você tem uma série de estratégias para gerenciar. Esse é o papel do gestor. Esse é o grande desafio do gestor financeiro, que está ali na retaguarda, pilotando a operação com maestria, com conhecimento bastante embasado e com tempo para se organizar. Se você é um gestor financeiro, por exemplo, que trabalha, que presta contas a uma diretoria, você tem tempo para trazer a ferramenta, sentar com a diretoria, com o diretor da empresa, com os diretores e apresentar, olha, nós temos uma previsão, não é isso? E uma previsão de déficit de caixa aqui e eu preciso tomar uma providência. O que a gente vai fazer? As opções são essa e essa. Aqui está o custo e o benefício de cada uma das opções que eu trago para você. Né? Uma outra opção é os próprios sócios fazerem empréstimo para a empresa, como não é relativamente raro acontecer isso, né? Pelo contrário, é relativamente comum. Não é? Às vezes o sócio faz um aporte, coloca, empresta para a empresa para cobrir aquele caixa, porque sabe que para frente vai entrar e aí a empresa devolve esse empréstimo para o sócio que fez esse empréstimo, não é isso? Enfim, existem cenários e decisões a serem tomadas. Assim como o contrário. Eu peguei o exemplo aqui do negativo, mas também você tem situações, e eu já dei consultoria para empresas superavitárias, empresas que geram muito caixa. Está tudo organizado, está tudo encaixadinho, o que vai acontecer? Começa a gerar excesso de caixa. E é tão problemático quanto falta. Por quê? Você começa a ter recurso disponível no caixa que não está rendendo. Não é? O que você vai fazer? Vai investir em estoque? Esse excesso de caixa que está sobrando? Não é o melhor investimento, com certeza, porque estoque envelhece, vai cair preço. Não é hoje uma boa opção você investir em estoque. Não é investimento isso, não é? Quais são as opções? Vou expandir a rede, vou reformar a loja, vou fazer uma aplicação financeira. Existem uma série de alternativas que um bom gestor financeiro precisa ter na mão para que tome as decisões mais corretas. Não é? Esse é o papel do gestor. Você vê que não é simples, é uma atividade bastante complexa e que toma bastante tempo. Né? Eu vejo alguns diretores que acumulam essa função e em pânico, porque precisa comprar, precisa cuidar da loja, precisa ter essa gestão de retaguarda, que a gente chama, não é? Para se fazer um planejamento para que honre os compromissos corretamente, para que dê os resultados que precisa, para que aloque os recursos adequadamente e assim por diante. Quando a gente fala de compras, por exemplo, é fundamental que se tenha um bom planejamento de verbas de compra. Né? Essa é outra área. Eu não vou nem entrar aqui, porque é uma área que dá 10 papos aqui, a gente falando só de gestão de estoque e compras, porque tem a sua complexidade e é aí que está o ponto em questão que eu quero deixar claro aqui hoje no nosso bate-papo. Aí é que está o segredo de uma operação que dá bons resultados. Não é? Às vezes a gente fica muito preocupado só com venda, o que é real, é uma preocupação pertinente, mas ela não é única e existem outras tão ou mais importantes quanto vender. Concorda comigo? Vamos analisar. Imagina que o teu time comercial fez um planejamento com planos de pagamento bastante agressivos para buscar a venda de maior valor. Eu sempre bato no ponto, eu digo que a diferença de você vender uma calça jeans, uma TV ou um carro é a quantidade de parcelas. Então, se eu quero
vender um carro, o equivalente a um carro na minha loja, né? Ou seja, vendas com valores agregados bem mais alto, eu preciso ter plano de pagamento. Então, eu preciso dar esse instrumento para a minha equipe para que os vendedores, a gerência de vendas consiga buscar o cliente e consiga buscar esses números, né? Alavancar faturamento, que vai, com certeza, proporcionar uma série de benefícios e vantagens para a empresa. Porém, quando eu olho para o meu fluxo de caixa, vai comprometer, porque eu vou botar para fora a minha mercadoria e preciso repor esse estoque, preciso pagar as contas e o dinheiro está para frente para receber. Como que eu faço para equacionar isso? Não é verdade? Ou seja, os impactos são muito grandes e estratégicos. Se eu olhar só para o meu fluxo de caixa, o que eu vou fazer? Gente, vende à vista. Quero dinheiro no meu caixa. Estou precisando de dinheiro. Vamos puxar para venda à vista. O que você vai fazer? Qual o impacto que isso vai dar na empresa diretamente? A primeira coisa que acontece é você vai derrubar o ticket médio. O faturamento vai cair. Por quê? Quem compra à vista compra pouco. Isso é fatal para uma empresa. Quando você força a venda à vista, que você faz promoção para venda à vista, você automaticamente derruba o ticket médio, derruba o faturamento. O que acontece com as despesas fixas? Elas sobem. Por quê? Exatamente porque elas são fixas, a participação dela em relação ao faturamento é proporcional, não é isso? Se você muda o faturamento, ela vai representar mais em relação ao seu faturamento. Então, quando você baixa o faturamento, sobe despesa fixa, ou seja, vai comprometer o resultado final da operação. Essa é a primeira coisa que acontece quando você dá foco em puxar dinheiro para o caixa. Segundo, você atrai um tipo de cliente que só quer preço. Não é? Você acostuma muito mal a clientela e puxa cliente que de preço nunca foi cliente de ninguém. Não é? Cliente de preço só quer preço. O dia que o vizinho do lado está mais barato, compra lá. Por quê? Porque eu quero preço. Eu não valorizo a qualidade do atendimento, eu não valorizo né, o investimento que você faz na loja, eu não valorizo nada, só quero preço. Então, quando você começa a dar muito foco em preço para ter condições de ter venda à vista, o impacto tem que ser considerado. Porque ele é bastante danoso, o estrago que faz é grande. Então, é importante entender esses impactos, porque se você olha só para isso, você com certeza vai sofrer as consequências. Não é? Então, é importante saber dimensionar corretamente isso e analisar os impactos na operação. Concorda comigo? Como é importante essa visão? Não é? Bom, se eu para resolver meu problema de caixa, vou dar foco na venda à vista. Quem compra à vista, compra pouco e quer desconto. Não é isso. Aperta porque quer preço, vou pagar à vista, quero desconto, quanto é que você me dá, enfim, a gente sabe disso. E o ticket médio cai. Então, esse é o primeiro impacto. Né? Então, como é importante você analisar, eu vou ser mais agressivo, uma outra estratégia no meu crediário. Vou fazer ou planos mais longos, ou vou facilitar um pouco mais a análise, abrir mais a porteira, como a gente diz, né, para não dificultar tanto a concessão de crédito. O que você vai fazer? Você vai ter uma inadimplência mais alta. Então, eu preciso fazer essas contas. Se eu tiver essa inadimplência nesse valor aqui, que nível de recuperação que eu vou ter, qual é o impacto que eu vou ter no meu faturamento, o que isso vai representar no total, né? Que pode ser uma estratégia inteligentíssima fazer isso, mas para isso tem que se fazer as contas corretas, né? Enfim, a reflexão que eu quero propor hoje é essa, a importância da gestão financeira na operação de gestão de lojas. Não é? O que eu estou fazendo? Eu tenho uma novidade fantástica aqui que eu quero trazer para você. Não é? Eu tenho comentado aqui que eu lancei no meu canal o Exclusive. O que é o Exclusive? O Exclusive é uma área, eu quero explicar isso para você, que muita gente tem me perguntado, Hermelino, como é que funciona? É comprar um curso? Como é que é? Não é assim. Né? O que é o Exclusive? Veja bem, eu tinha, até pouco tempo atrás, os meus cursos. Né? Então, meu curso de vendas, o meu curso de gestão de loja, o meu curso de compras, e uma série de outros cursos de liderança, curso de fechamento de vendas e por aí afora. Né? Uma série de cursos. E cada empresa, então, eu quero treinar minha equipe comercial, então eu vou comprar o curso de liderança e o curso de técnicas de vendas, e assim por diante. E tem os investimentos necessários. Eu tenho 10 lojas, como é que eu faço? Eu tenho tantos funcionários, e assim por diante. Para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu criei uma plataforma por assinatura. Não é? Pronto. E com um valor irrisório, insignificante, que não tem impacto para uma operação de loja, para que a loja, a partir do momento que ela tenha assinatura, ela tem acesso a todos esses cursos que ficam lá disponíveis na plataforma e eu vou sempre liberando novos cursos.
sempre novos cursos. Né? A gente vai trazendo, porque isso não acaba nunca, sempre a gente tem ou novos cursos ou reciclagem de cursos anteriores, porque o mundo muda, as coisas mudam e a gente precisa ir se atualizando. Então o que eu fiz? Eu criei essa plataforma exatamente para resolver esse problema. E aqui é o recado que eu quero deixar para você hoje. Aí você vai me perguntar, Melina, e como que faz para eu assinar essa plataforma? Eu tenho 5 lojas, como é que eu faço? É simples. Vou pedir para deixar o endereço aqui, é só entrar lá e você assina, ou no cartão de crédito ou no boleto. É R$ 49,90 a assinatura para ter acesso a todos os cursos da plataforma. Não é? É isso que você vai pagar. E vai disponibilizar. Eu tenho 5 lojas, faço uma assinatura para cada loja e essa equipe tem lá os seus cursos. Eu defino. Bom, está aqui os cursos de vendas, o curso de gerência de loja, o curso de liderança. Não é? E a partir dessa semana, agora nos próximos dias, eu estou liberando o próximo curso desse tema que eu estou trazendo hoje, que eu sei da importância que ele tem, o impacto que ele tem na gestão de loja. E o ponto fundamental, que eu não canso de repetir, é um mantra para mim, é a diferença entre o fracasso e o sucesso de uma operação é a gestão. Não é? A prova disso é que você pega no mesmo cenário, no mesmo momento, ou seja, não importa se o mercado tá ruim, tá difícil, ou tá aquecido, tá comprador, não importa. Você pega, no mesmo tempo, você pega empresas crescendo e empresas fechando, empresas com dificuldades, empresa faturando bem, com crescimento, com resultados positivos, e você pega empresas do mesmo segmento, com perfil parecido, no mesmo instante, com resultados negativos. Onde é que está a diferença? É o mercado? É o segmento? Não pode, é do mesmo segmento, no mesmo momento, ou seja, trabalhando no mesmo mercado. O que está gerando a diferença entre o positivo e o negativo? É a gestão, é a administração. Isso que é importante. O empresário hoje precisa tomar consciência disso. Não é? O que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre se conquistar resultados excelentes, retornos que valham a pena, todo o risco, todo o desgaste que é fazer um empreendimento no nosso país, que a gente sabe que não é fácil, não é? É gestão, é uma gestão profissionalizada, é isso que faz a diferença. Não é? Como que você vai fazer isso? Reciclando, com boas ferramentas, não é? Eu citei aqui o exemplo desse próximo curso que a gente está liberando, que é o curso de fluxo de caixa. Não é? Já tenho lá de precificação, ponto de equilíbrio e precificação para você calcular, DRE, para você saber não é, o que é o DRE, o demonstrativo de resultados do exercício, fazer uma apuração para você olhar e saber que resultado que a sua operação está te dando, e especialmente, eu falei desde o começo aqui hoje do papo, da complexidade que é para você montar um fluxo de caixa. Não é? Nesse curso eu preparei uma ferramenta que é quase um software, é uma planilha que você vai lá, vai lançar as suas previsões, ela automaticamente vai fazer toda a distribuição, inclusive para você fazer simulações. Puxa vida, olha, desse jeito que está aqui, vai me faltar dinheiro no mês que vem, ou daqui a 3 meses eu vou ter um buraco aqui no meu caixa. Como é que eu faço? Você pode fazer simulações. Bom, se eu antecipar, como é que fica? Percebe? Você analisa com todo o cuidado. E é isso que vai fazer a diferença. Para que você dimensione adequadamente as suas verbas de compra, a sua disponibilidade, as suas despesas, não é? As suas previsões de entradas e saídas, e assim por diante. Ou seja, com instrumentos adequados, com a informação correta, você vai ter uma pilotagem muito mais técnica, não é? E reduz a sua margem de erro. Não é? Então, você vai errar? Vai. Eu não tenho bola de cristal, eu não tenho como acertar exatamente qual vai ser meu faturamento. E eu estou fazendo a minha projeção, a minha previsão a partir de uma estimativa. Então, eu sei que isso vai dar um pouco mais, um pouco menos, eu não tenho como acertar 100%. Mas, se eu tiver a ferramenta correta, e usar adequadamente os parâmetros de maneira equilibrada, utilizando relatórios históricos e lançamentos corretos com a ferramenta correta, a minha margem de erro reduz muito, o que me abre espaço para os meus acertos. E é isso que faz a diferença. Concorda comigo? Enfim, é um assunto sério, vale a pena essa reflexão. Eu convido você realmente a conhecer, a ir lá, a olhar. É o que vai fazer a diferença na qualificação, na qualidade da sua gestão, que vai gerar os resultados que você merece, que todos nós merecemos. O empresário, quando prospera, ele distribui riqueza, ele gera emprego, paga salário, paga imposto, e é isso que movimenta o nosso país. Não é? Quando fracassa também, os impactos são sentidos por toda a sociedade. Não é verdade? Enfim, então é tudo de bom quando você prospera, abre novas lojas, novas operações, gera emprego, gera oportunidade de crescimento para muita gente, não é? E contribui para um mundo melhor. É dessa maneira
maneira que a gente se sente digno, realizado, não é? A gente não trabalha só para ganhar dinheiro, mas também para olhar no espelho e sentir orgulho do que faz, não é isso? Enfim, esse é o nosso papo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, é muito importante isso para nós. Essa interação é muito legal, beleza? Então é isso, te vejo por aí, um grande abraço.